Pronto, reiniciamos aqui a gravação. Vamos partir a partir daqui. E eu já vou objetivamente aqui mostrando para vocês algumas coisas. Deixa eu abrir aqui o documento, tela inteira, permitir. Ok, está compartilhando. Vocês enxergam aqui a minha tela, aqui está o trabalho de AV1 que a gente vai fazer. Olha só esse trabalho de AV1 aqui. É um trabalho em equipe, tá? As AV1 são sempre para trabalhar em equipe. A gente recomenda que seja de 6 a 8 pessoas. Pode ter menos um pouquinho? Pode ter mais um pouquinho, contanto que ninguém fique sem equipe. A minha prioridade é que ninguém fique fora, tá? Não dá para fazer individual. Ele tem que ser um trabalho feito em equipe, tudo bem? Entendi. O que é que vocês vão fazer? Ó? Elaborem um manual ilustrado sobre o papel do fisioterapeuta na atenção integral das pessoas com dependência química. Então, assim, das 1000 situações de atenção integral, a gente vai pensar a situação das pessoas que estão enfrentando a dependência química. E como é que o fisioterapeuta colabora no universo da atenção integral? Então, é isso que a gente vai discutir com vocês. Como é que o fisioterapeuta ele colabora para a atenção integral para as pessoas com dependência química. É super interessante esse trabalho. Você vai produzir um manual ilustrado, então vai ser um livrinho com dicas, com reflexões, ilustrado, tá? E você vai escolher ao público que se destina a seu manual, porque a depender do público muda o tipo de informação e o tipo de linguagem, é, a depender de quem você está endereçando esse manual, né? Para quem você está mandando, quem é o destinatário, você pode ter diferentes linguagens. Então, o manual pode ser para as famílias? Pode. Pode ser para os profissionais, outros fisioterapeutas? Tranquilo. Pode ser para a população em geral, o manual educativo geral? Pode. Pode ser para a pessoa que está enfrentando a dependência química ou dependente químico? Pode. Quem escolhe isso não sou eu. Quem escolhe isso é a sua equipe. Vocês vão decidir. O que é que vocês devem abordar nesse manual? Nesse manual, vocês têm que abordar as noções de assistência integral. O que é que a gente está falando com o que é assistência integral? A gente já começou a discutir isso. Então, o que é que seria assistência integral? Né? A humanização, a letra Z não saiu aqui porque meu computador estragou a letra Z agora no caminho. Humanização e política de humanização. Discutimos isso na primeira aula. Pega lá o material da primeira aula, procura mais sobre humanização, como é que a gente oferece. Lembre, o primeiro passo para oferecer saúde integral é o que? Humanizar. Humanizar essa assistência em saúde. A gente pode fazer uma relação com outras políticas de assistência integral. Por exemplo, é uma pessoa enfrentando alcoolismo, mas é uma mulher. A gente tem uma política de assistência integral à mulher também. É um idoso. A gente tem que pensar, então assim, a gente pode fazer relações com outras políticas de assistência integral e eu preciso que o seu trabalho traga contribuições dos textos debatidos na disciplina. Alguns desses textos eu dou conta hoje com você, tá? E você pode, na verdade, eu diria assim, você deve pesquisar mais textos científicos. Então, ao construir seu manual, se preocupe se você está cumprindo esses 4 pontinhos que tem aqui. Estou discutindo assistência integral, estou discutindo humanização, estou fazendo uma relação com outras políticas de assistência integral, eu estou trazendo contribuições dos textos e estou conseguindo e trouxe mais materiais assim para enriquecer o meu manual. Então é isso que eu preciso de vocês, tá? Hoje a gente vai dar um primeiro passo no sentido de fazer esse manual. Onde é que eu encontro essas instruções? Eu estou aqui no Canvas, no ambiente virtual de vocês, em conteúdo, tá? Tá aqui AV1. Dá uma olhadinha. Então, esse vai ser lá para o final do TRI, a versão final dele, mas vocês vão apresentar umas parciais antes. Então, atenção, porque vocês fazem parciais antes. Fiquem de olho nisso. E a primeira parcial, ela já vai acontecer esta semana. Por isso que eu preciso que vocês fiquem atentos. Hoje eu quero apresentar para vocês, deixa eu
Assim, eu vou projetar um slide aqui para vocês, justamente para a gente entender um pouquinho mais sobre a, a questão da dependência química e como é que o profissional de fisioterapia pode se enquadrar nisso. Então, todo mundo consegue ver aqui a minha apresentação de slides, pessoal? Está compartilhando Sim, bacana para vocês? Pode falar no microfone. sim, tá compartilhando Pronto. sim. Sim. Tô Obrigado, conseguindo. Vitor. Nesse momento agora que eu tiver com o slide assim maximizado, eu não vou estar enxergando vocês. Então, se tiver alguma coisa que vocês não entenderam, pode falar no microfone, tá bom? Pode me interromper. Olha só, o Brasil tem uma política de atenção, uma política nacional de atenção integral a dependentes de álcool e outras drogas, tá? Então, é uma política nacional, uma política para todo o território brasileiro que vai cuidar da atenção integral, a gente vai dar atenção integral às pessoas que são dependentes de álcool e outras drogas. A gente teve uma virada cultural muito grande em relação a isso. Se você pensar até a novela Vale Tudo, que está tendo um remake agora, as cenas que a personagem Heleninha, que é uma personagem que enfrenta o alcoolismo, aparecem, elas são cenas muito mais humanizadas do que as de 89. Nas de 89, aquilo virou muito, aquilo que a gente chama hoje de meme, virou muito piada, a coisa da pessoa que está enfrentando o alcoolismo. Né? Hoje a gente precisa ter uma visão mais pé no chão e menos debochada disso, mais humanizada sobre esse fenômeno. Essa política nacional, gente, ela visa isso que está no subtítulo aqui, ó, promoção de saúde, cuidado integral e redução de danos. Promover saúde é algo muito importante, não promover o bem-estar, promover a qualidade de vida dessas pessoas é algo muito importante. Então você vai ter isso, promoção de saúde. Você tem que pensar nessa questão de redução de danos, né? Cuidado integral, que é o que a gente discute na disciplina, e redução de danos, que é a palavra-chave. No Brasil, trabalha com a ideia de redução de danos. Tá? O Brasil não trabalha com a ideia de guerra às drogas, nem com. Até com a ideia de abstinência total, o Brasil não trabalha. Por que, que não trabalha? Todo país que estabeleceu a guerra às drogas, a violência explodiu. As drogas ficaram mais caras. Como elas ficaram mais caras, elas ficaram mais valorizadas. E aí é que o tráfico ficou mais forte ainda. Muitas vezes a guerra às drogas foi usada como plataforma política. Então, assim, como os governos não estavam conseguindo dar conta do bem-estar da população de maneira geral, precisava criar uma bomba de fumaça e escandalizava sobre as drogas para que as pessoas ficassem muito ligadas à questão das drogas e esquecesse o desemprego, esquecesse a falta de saúde que estava sendo, né, um exemplo bem claro, por exemplo, no início dos anos 80, você tem o governo do Ronald Reagan nos Estados Unidos, que como ele estava arrochando muita população, como ele estava tirando muita qualidade de vida das pessoas, ele jogou uma bomba de fumaça e a bomba de fumaça era sobre a guerra às drogas. Eu acho que ainda tem hoje no YouTube, mas tinha vários materiais das propagandas do governo sobre as drogas. Falava coisas assim que são absurdas, que hoje qualquer pessoa sabe que aquilo é claramente mentira. Né? Diz assim, maconha, se você experimentar uma vez, se colocar na sua boca aquilo, você vicia para sempre e não tem cura. Precisa, quer dizer, a gente sabe que isso está super exagerado, né? Então, por que que se criou? Por que essa preocupação tão grande com as drogas? Era uma preocupação com a saúde da população? Não. Era uma maneira de disfarçar, porque eles estavam tirando coisas do direito à saúde das pessoas, estavam diminuindo direitos do trabalhador, né, questões de trabalho digno, etc. E aí, para que as pessoas se mantivessem assustadas, se criou esse terror sobre as drogas, um uso policial enorme em cima da coisa das drogas. Resultado, o preço das drogas valorizou mais ainda, porque você sabe que quanto mais proibido, né, quanto mais difícil de achar, o mercado, né, vai subir e o problema ficou enorme. Né? Então, a gente precisa ter muito pé no chão ao discutir isso, como é que ajuda as pessoas
a tomarem pé novamente da sua vida, tomar pé novamente da sua saúde, reduzir os danos sobre a questão das drogas. Se der para parar de usar as drogas, melhor ainda. Tá? Se utilizar, que pelo menos diminua o risco, reduz os danos. Não somos nós os juízes, isso é muito importante. Não somos nós os profissionais de saúde que decidimos pela pessoa. Tá? E muitas vezes não é nem a própria pessoa que decide por ela mesma. Não é só uma questão racional. Eu tenho força de vontade, eu vou parar. Não é bem isso. As coisas são mais amplas. E é isso que a gente vai discutindo aqui durante o curso, mas sempre discutindo assim, como é que o fisioterapeuta se encaixa nisso. E aí eu começo com uma boa prática, igual como eu comecei com a aula de humanização, com boas práticas de humanização, aqui eu começo com boas práticas, incluindo fisioterapeutas nelas. Ó. Fisioterapia na reabilitação de dependentes com comorbidades musculoesqueléticas. O que foi feito? Fisioterapeutas do CAPS-AD. O CAPS-AD é um CAPS para cuidar de dependência química. Criaram um programa de exercícios adaptados para pacientes com dependência química e dores crônicas. Exemplo, lombalgia por sedentarismo ou lesões por overdose. Incluíram alongamento e fortalecimento muscular em grupo, técnicas de consciência corporal para reduzir a ansiedade e a fissura. Resultado, 40% dos pacientes relataram menos uso de analgésicos. Melhora na adesão do tratamento geral. A fisioterapia serviu como porta de entrada para outros cuidados. A fisioterapia serviu como uma maneira de baixar a resistência dos pacientes às demais abordagens. Algo do tipo assim, olha, isso é tranquilo, isso é legal, olha como isso é prazeroso, olha como isso te traz um bem-estar. Então a fisioterapia serviu como porta de entrada para os outros tratamentos. Olha que interessante. O que é que foi feito? Esse CAPS está atendendo pessoas, não é qualquer pessoa que faz um uso esporádico de drogas, são pessoas até que já tiveram overdose e já sofreram lesões, pessoas. Então, assim, pensa na prática do fisioterapeuta com essa história, gente. Lembra daquela unidade corpo-mente? Você mexe no corpo biológico, você já está mexendo na mente do sujeito. Olha outra coisa aqui, ó. Fisioterapia respiratória para usuários de crack. O que foi feito? Pacientes com complicações pulmonares pelo uso de crack receberam exercícios respiratórios com espirometria incentivada. Se você quer saber mais sobre isso, pesquisa o que é fisioterapia respiratória, quais são os métodos. Educação sobre higiene pulmonar e redução de danos. Repara que isso tem a ver com redução de danos. Eu não consigo fazer de vez que a pessoa pare de usar crack. Talvez eu nunca consiga, e talvez eu até consiga. Mas enquanto eu não consigo, o que é que eu faço? Eu reduzo os danos, eu faço fisioterapia respiratória, eu faço higiene pulmonar para que a pessoa não pegue pneumonias, outras questões, né, que ela tenha outros problemas de saúde por causa do uso do crack. Eu tento reduzir os danos à vida dessa pessoa. Resultado, 25%, né, redução nas internações por pneumonia, tá vendo? Você reduz os quadros de pneumonia. Então, é saúde integral, gente. Eu não fico focado só na questão do uso do crack. Com as outras abordagens, a gente vai combater esse uso, mas a gente vai com calma, tá? A gente vai com calma e a gente vai cuidando da saúde da pessoa de uma forma geral. Olha essa outra interessante. Projeto Redenção, reinserção pelo trabalho. O que foi feito? Parceria entre esse CAPS-AD, que é o que trabalha com dependência química, e empresas locais para capacitação de profissional. Gente para jardinagem, para construção civil. Isso aqui é muito importante e eu preciso que vocês pensem numa coisa. Quando a gente fala trabalho para reabilitação em questão de dependência química, não é trabalho para punir a pessoa, dizer assim, tá assim, cuidado com seus valores morais, viu? Para a pessoa não dizer assim, tá assim porque é vagabundo, é desocupado, não tenho o que pensar, vou entupir de trabalho, trabalho como punição, trabalho como controle. Esqueça isso, a gente não está fazendo isso. Eu estou fazendo trabalho aqui para o cara ter renda, para o cara ter emprego, né? Um trabalho que eleve o sujeito, um trabalho não é um trabalho para punir o sujeito. Muito cuidado com o que coloca como sua visão de trabalho, tá bom? E aí o que é que aconteceu? 70 ex-dependentes empregados em 2 anos. Em 2 anos conseguiu empregar 70 pessoas.
queda de 50% na reincidência de uso entre os participantes. Ou seja, as pessoas, e isso é muito importante, eu não vou obrigar todo mundo a fazer jardinagem, porque nem todo mundo gosta de jardinagem, nem todo mundo se identifica com jardinagem. Eu não vou botar todo mundo na construção civil, que meu objetivo não é punir todo mundo com atividade braçal, mas tem gente que gosta de atividades tipo construção civil. Eu não vou botar todo mundo para ser padeiro, porque nem todo mundo gosta de panificação, mas de repente eu ofereço uma coisa assim, alguns gostam e fazem. Você não vai trabalhar punindo a pessoa, cuidado com essa questão, tá? E aí como é que o fisioterapeuta entra nesse cuidado? Até assim, quando você faz jardinagem ou construção civil, pense nas interações da fisioterapia para o ambiente de trabalho, para as posturas durante o trabalho, para evitar lesão durante o trabalho. Pense em toda essa questão como a fisioterapia pode ajudar o sujeito aqui nessas práticas de jardinagem, construção civil, cozinha, coisas desse tipo. O projeto de Braços Abertos, outra boa prática aqui, ó, oferece moradia, emprego e acompanhamento a dependentes em situação de rua. Resultado: 60% da redução de uso de crack entre participantes e aumento de reinserção no mercado de trabalho. Meu povo, para de encarar a droga só como questão, a droga em si. A droga explode quando a vida está difícil, quando os outros prazeres acabam e ela vira o único prazer de uma vida tão terrível. Quando pegaram as pessoas em situação de rua, ofereceram uma moradia, conseguiram encaminhar para um emprego e essa escuta sensível de ter um acompanhamento, de ter isso, 60% das pessoas reduziram o uso. Entre os reduzir e o parar. Por quê, gente? Imagina, principalmente a questão ao crack, tem muito a ver assim, para fugir, escapar dessa realidade, de uma realidade difícil, tá? Não que todos os casos sejam por isso, mas está muito ligado a uma questão social. Que droga terrível é essa que se você melhora a vida da pessoa, cai 60% de uso? Ou acolhe mais vida, abordagem familiar. O que é que foi feito? Oficinas mensais com as famílias de dependente químico para orientar sobre dependência química, cuidados para evitar recaídas. Resultado: 60% das famílias relataram melhora no convívio e o aumento da procura por tratamento voluntário. Meu povo, tem que trabalhar melhor as famílias. As famílias têm mil preconceitos sobre a questão das drogas, então elas não sabem muitas vezes como cuidar da pessoa com dependência química. Elas fazem tudo para acertar, mas acabam errando por falta de conhecimento e porque esse tema é um tabu social tão grande que as pessoas são desinformadas e aí as pessoas vão trazer as piores visões possíveis e vai ter mais conflito em casa. E ao invés da família ajudar, muitas vezes a família acaba atrapalhando. Quer fazer assistência integral? Dá um treinamento para essas famílias. Isso também é parte da assistência integral. Olha que coisa interessante. Aí vimos essas boas práticas, e aí agora eu mostro para vocês a base legal da nossa política nacional. Então, a gente tem uma lei de 2016, que é o Sistema Nacional da Política sobre Drogas. A gente tem uma lei de 22, que atualizou as diretrizes para atenção integral, né? E o foco é uma abordagem da saúde pública e não para criminalizar o usuário. Toda vez que a gente tenta criminalizar o usuário, a gente piora a situação. Quanto mais a gente descriminaliza o usuário, mais ele vai poder pedir ajuda. Se for uma coisa muito criminalizada, as pessoas não vão pedir ajuda, as práticas ilegais vão crescer. Não vai parar porque está ilegal, vai ficar mais marginal ainda, e aí uma marginalidade acaba atraindo outra. Então a ideia é, a gente não pode criminalizar o usuário, porque a gente precisa deixar as portas abertas para que o usuário peça ajuda. Quais são os princípios da nossa política brasileira de assistência integral ao dependente químico? O que é que ela coloca? Cuidado integral. Você não vai pensar só a saúde biológica, não só a saúde psicológica, não só as questões sociais, é o tudo, é o completo. O cuidado tem que ser integral, é o ser humano completo. Isso é muito importante. Lembre da integralidade. Você enxerga o ser humano em todas as suas dimensões. Você está tratando uma pessoa, você não está tratando um dependente químico. Cuidado com os rótulos. Tá? Até porque você pode ter ali 10 dependentes químicos, você vai ver histórias muito diferentes, você vai ver pessoas muito diferentes, porque são pessoas. Cuidado. Depois, redução de danos.
estratégias para minimizar os riscos. Então, por exemplo, se for seringa, para usar seringa descartável, se for droga injetável. Você viu aquela questão da higienização pulmonar, se usa crack, para você evitar que haja outras doenças associadas, para você evitar que haja novos problemas associados. Isso se chama reduzir danos, para que a droga ainda não cause danos maiores que esses. Na redução de danos, também, muitas vezes, a gente não vai colocar a abstinência total como um objetivo. Por quê? Não é que a gente não queira que as pessoas fiquem totalmente abstêmios, que as pessoas fiquem completamente sem usar as drogas. No mundo, no mundo ideal seria lindo. No mundo real isso pouco acontece. Então, atenção a isso. Então, a gente vai tentar incentivar que as pessoas vão usando cada vez menos. Se der para ficar abstêmio, melhor ainda. Se não der, pelo menos que tentem diminuir. Isso entra em choque muitas vezes com abordagens tipo alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos, que são métodos americanos, né, que aí vão pregar uma abstinência total e muitas vezes esse é um objetivo frustrante, porque as pessoas não conseguem, ficam reincidindo, se sentem mal porque estão reincidindo. E aí a gente pega dados assim de pesquisa que mostram que nos narcóticos anônimos só 9% conseguem alcançar essa abstinência total. E às vezes frustra a pessoa ver aquele discurso do sujeito que está há 22 anos, 25 anos sem tocar em droga nunca, sem beber em droga nunca. Legal que ele conseguiu isso. Mas todos vão conseguir? Provavelmente não. E aí, assim, eu não posso pensar apenas nos 9% dos narcóticos anônimos que alcançam esse fantástico resultado. Eu tenho que pensar como é que eu dou uma qualidade de vida mesmo para aqueles que vão sofrer as recaídas. Né? As recaídas vão acontecer para a maioria esmagadora das pessoas. Eu tenho que respeitar os direitos humanos. Olha um outro princípio. Então, além do cuidado integral e redução de danos, eu tenho que respeitar os direitos humanos. Eu tenho que respeitar a dignidade da pessoa e eu tenho que respeitar a autonomia da pessoa. Esse sujeito não vai ser aprisionado por mim. Eu não vou controlar a mente desse sujeito com aquela ideia. Já que ele é dependente químico, então ele não tem poder sobre decidir sobre a vida dele. De jeito nenhum. Isso não acontece. Tá? A gente não vai tentar fazer lavagem cerebral em ninguém, mesmo que existam aí instituições religiosas que estão fazendo isso. Né? Isso é uma prática que não é o que a política brasileira quer e é uma prática que é muito condenável, mas acontece porque muitas vezes no desespero, né, as famílias, as próprias pessoas se entregam a essas instituições na esperança de que as coisas melhorem, mas a gente precisa ter muito cuidado com essas abordagens, que muitas vezes são vendidas como abordagens fantásticas que resolvem, etc. Claro que algumas pessoas vão acabar ficando boas nesses ambientes, mas muita gente não vai ficar e vai causar problemas ainda maiores. Então, cuidado, e cuidado com a propaganda que se faz em torno disso. Né? Gosto muito do Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, mas digo, são muito limitados. Não dá resultado para muita gente. Então, cuidado com a propaganda feita em cima, apesar de que eles têm um trabalho muito bacana. Cuidado com as propagandas de instituições de cunho religioso, etc., que dizem que resolvem, porque eles mostram os exemplos das pessoas que parece que deu certo, porque também a gente nunca vai saber se aquilo deu certo. Mas aquilo aconteceu com todo mundo? Essa que é a questão. E depois, a qual preço? Né? O que é que aconteceu ali? Então, não estou dizendo que não pode haver uma instituição ligada à religião que pode ajudar. Pode ajudar, desde que respeite a dignidade da pessoa e respeite a autonomia da pessoa. Pode ser de qualquer religião, pode unir forças nisso aí. Né? A gente não tem preconceitos contra as religiões. O que a gente não quer é que se use essa oportunidade aqui que o sujeito está fragilizado para fazer lavagem cerebral. Aí não dá. E a outra é intersetorialidade, ações integradas entre saúde, assistência social e justiça. E vocês viram ali nas boas práticas, se você junta isso com assistência social e justiça para programa de emprego e renda, sabe, com várias outras coisas assim que as pessoas consigam moradia, coisas desse tipo, você melhora isso. Porque, assim, boa parte também, gente, das pessoas com dependência química também estão submetidas a essa questão por questão da miséria. Nem é a questão para todo mundo, isso vai acontecer na classe média, isso vai acontecer na classe alta, por outros motivos fortes.
importantes também, mas precisa dessa intersetorialidade. Olhe esses 4 princípios, eles vão ser muito importantes para você. Cuidado integral, redução de danos, direitos humanos e intersetorialidade. Olha agora as diretrizes. Então, um princípio é um valor moral. A diretriz é como trabalhar, tá bom? Diretriz é como eu organizo o meu trabalho. Eu organizo o meu trabalho assim. Acolhimento sem julgamento. Em qualquer área de serviços de saúde, no posto de saúde, no CAPS, onde for. Acolhimento sem julgar. Você faz a escuta ativa, a escuta sensível, e você não vai moralizar ou julgar o sujeito, né? Nós não somos melhores do que ninguém. Tratamento voluntário e personalizado, clínica ampliada. A gente não captura pessoas e obriga a fazer, né? De vez em quando um governo tenta propor isso aí. Pega todo mundo à força que está na Cracolândia e bota para trabalhar. Para quê? Para não funcionar? Porque não é assim. Você não é uma questão de aprisionamento e vamos fazer lavagem cerebral nas pessoas. Isso não dá certo. Então, cuidado com esses aprisionamentos. O tratamento tem que ser voluntário e tem que ser personalizado diante das necessidades das pessoas. Lembre, não é exatamente que ele é um dependente químico, ele é uma pessoa e ele está enfrentando a situação da dependência química. Reinserção social, parcerias com educação, emprego, etc. A forma de organizar é botar para funcionar na sociedade. Muitas pessoas, até de classe média, que estão aí, tem casa para morar, tem tudo, mas por causa do uso das drogas, foi acabando se afastando das suas atividades de trabalho, etc., das atividades práticas esportivas, disso. Então, como colocar o sujeito para funcionar na sociedade de novo, sabe? Funcionar não é só em atividade. Perceba, quando eu falo trabalho, não estou falando trabalho de forma punitiva, estou fazendo trabalho que seja um trabalho que interesse a pessoa, que traga para a pessoa alguma satisfação, porque quanto mais satisfações ele tiver, mais fraca fica o poder da droga de oferecer prazer e satisfação, né? Pense bem, por que as pessoas usam drogas? Isso é uma questão que a gente não discutiu. Para sentir prazer, tá? Quando a vida não está te oferecendo prazer nas suas diversas dimensões, a droga fica mais forte. Porque aí ela vai lhe oferecer prazer quando todo o resto da vida fracassa. Mas se você assim tem um trabalho que você gosta, já é um certo nível de prazer. Tem uma atividade física ali que você está gostando de curtir ali com o pessoal, um grupo de caminhada, etc. Bacana. Uma rede de apoio, gente para bater papo, conversar, ter um momento de lazer. Bacana. Então, isso vai te deixar mais forte para resistir à droga. Não quero dizer que com isso você vai ficar abstêmio 100%, tá? Mas eu quero dizer assim que isso vai ser um fator de proteção. Isso é fator protetivo. Enquanto fatores de risco é, por exemplo, assim, quando você não tem esses momentos de prazer, ou quando até a sua própria rede de relação de prazer é a rede para usar droga. Eu tenho uns bons amigos, mas são meus amigos de usar droga junto. Repara, aí aumenta o fator de risco, né? Então, o interessante seria começar a afastar desses amigos de usar drogas juntos, mas como é que eu vou afastar? Para ficar sozinho? Para ficar isolado? Eu tenho que construir novas redes de relação. Isso me deixa mais forte para resistir à questão da droga. Então as diretrizes estão aí com acolhimento sem julgar, o tratamento voluntário, a gente não aprisiona ninguém, não manda ninguém, a reinserção social, parcerias com a educação, emprego, etc. E a prevenção, muitas campanhas educativas e algo que precisa muito, que é muito apoio às famílias, para as famílias saberem trabalhar juntos e não prejudicarem nosso trabalho. Serviço e da rede de atenção. A gente tem o CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas. Equipe multiprofissional, ou vocês também fisioterapeutas ajudando aí no CAPS-AD. Consultórios de rua, que são essas equipes que vão lá para as pessoas em situação de rua. E unidades de acolhimento que estão em abrigos temporários e etc. Então a gente tem muitas possibilidades. Qual os grandes desafios? Esse alto estigma social, porque só falar de droga é tanto preconceito e isso atrapalha a gente de ajudar, e falta de capacitação dos profissionais, porque boa parte dos profissionais nem discute isso. Então é por isso que eu estou trazendo isso para vocês de fisioterapia, porque o fisioterapeuta participa e não dá para formar mais fisioterapeuta que não converse sobre isso, que não entenda sobre isso. E aí a dificuldade de financiamento para serviços especializados.
que isso também é muito importante. É por isso que algumas instituições que têm dinheiro acabam tomando a frente nisso aqui. E nem sempre quem tem dinheiro tem as melhores intenções para oferecer esse serviço. Então, conclusão, o que é que a gente colocou aqui? A política prioriza a saúde pública e a reinserção social, tá? E requer articulação contínua entre governo e sociedade. Maravilha! Como é que a gente vai trabalhar isso? Como é que a gente vai mexer com isso? Eu vou mostrar para vocês no Canvas, tá? Deixa eu mudar aqui meu compartilhamento de tela. Eu vou procurar aqui uma tela que é uma tela cheia e volto aqui para o Canvas e vou mostrar. Então, assim, começamos hoje a mexer na nossa AV1, né? Esse trabalho em equipe em que a gente vai pensar na assistência integral, tá? O papel do fisioterapeuta na assistência integral para as pessoas com dependência química, álcool e drogas. Aí você diz, Walter, posso fazer só sobre álcool? Posso fazer só sobre cocaína? Posso fazer só sobre... Pode. Pode. Se você quiser personalizar o seu manual e não tratar álcool e drogas de maneira geral, você pode se aprofundar e escrever sobre um aspecto. Se quiser fazer sobre álcool e droga geral, também pode, tá? Vamos aqui para a aula 2, que para a aula 2 eu tenho materiais que são super importantes para vocês. Bem, o que eu quero na aula de hoje é fazer a primeira parte desse trabalho com vocês. O que é isso? A gente tem uma atividade para ser feita até a próxima quinta, 29/5. Isso aqui está no Canvas, tá? Leia atentamente os textos 1 e 2, e aí eu boto o nome dos textos e vou mostrar os textos para vocês. Com base neles, você vai escrever. O primeiro trabalho agora é escrever um texto dissertativo argumentativo, uma dissertação. Você vai fazer uma dissertação de 30 linhas em Word digitado, 30 linhas digitadas, defendendo, olha aí o que você vai fazer, a participação do fisioterapeuta na assistência integral das pessoas que enfrentam a dependência química. Onde postar? No Canvas, em tarefas AV3. Você vai aqui, ó, tarefas. Deixa eu botar aqui, tarefas. Atividade avaliativa, trabalho AV3. Você vai postar aqui, tá? Então você vai colocar ele aqui. O meu é diferente de vocês, eu não tenho lugar para publicar, porque o meu é de professor. Mas o de vocês é aqui no tarefas AV3. Então no Canvas, em tarefas AV3. No caso, a gente não vai ter. No caso, a V3 é essa e vale quanto? Pronto. Assim, ela não é a AV completa não, tá bom? Ela é uma etapa para a V1. Ela é uma etapa para a V1. Ela é a primeira etapa da V1. A V1 vai ser o manual com essa dissertação. Por que que eu digo para vocês, deem força nesse trabalho aí? A prova de vocês, a V2, vai ter uma redação também. E vai ser uma redação muito parecida com essa. Fazendo bem essa, você está estudando para a V2 e você está começando a construir o material do seu manual, tá? Essa V3 aqui, o que é que eu vou usar para vocês? Quem precisar de nota, ficar mal na prova ou no trabalho, eu tenho esse material aqui para funcionar como a V3, tá bom? Agora, todo mundo tem que fazer. Não deixem de fazer de maneira nenhuma, é super importante. E além assim de ser importante para a disciplina, é um senhor trabalho. Muito interessante. Olha que legal os textos 1 e 2 que você vai ler para fazer a sua dissertação. O primeiro texto é esse aqui, ó. É um texto da Baiana, né, da Escola Baiana de Medicina. Ele coloca os cuidados em saúde mental, contribuição da fisioterapia. Então aqui vai falar da fisioterapia para a saúde mental em geral. É um texto pequeno, gente, são 2 páginas, porque a terceira já são as referências do texto. São apenas 2 páginas, mas que vão situar sobre saúde mental no trabalho do fisioterapeuta. Super interessante. Então o primeiro passo, ler esse texto, 2 páginas. Tem outro que é o Manual de Saúde Mental para a Prática do Fisioterapeuta. Aí você diz, o manual é grandão. É, mas você não vai ler o manual todo para agora não. Porque assim, várias coisas são ferramentas que eu estou passando para vocês para que vocês tenham esses questionários. Mas o que você vai precisar agora é da página 4
a página 10. Tá? Acho que até da página, não, instrumentos de avaliação, até a página 8. Da página 4 à página 8. Então, são 8 páginas. Olha aqui quanta coisa interessante que você tem aqui, ó. Abordagem de saúde mental na formação em fisioterapia, atuação do fisioterapeuta na saúde mental, um monte de coisa interessante sobre atenção primária, ação do fisioterapeuta para questões com álcool, droga, etc. Associações de queixas físicas e emocionais. E aí depois vão começar os instrumentos em avaliação. Você não precisa, para esse momento agora do curso em que vocês estão, vocês não precisam pegar esses instrumentos, porque com calma durante o curso vai melhorando. Mas é bom que vocês tenham. Então, a primeira coisa que eu preciso de vocês, tá? Uma etapa importante que vocês vão fazer na quinta-feira é fazer, para entregar na quinta-feira, podem começar desde já, ou podem usar o tempo da aula de quinta-feira. A gente vai deixar o tempo da aula de quinta-feira para fazer isso, tá bom, gente? Então, por exemplo, estou super ocupado até quinta. O tempo da aula de quinta-feira é para fazer isso. Para você construir a sua dissertação com 30 linhas, digitado. E qual é o tema? Aqui, ó, defendendo a participação do fisioterapeuta na assistência integral às pessoas que enfrentam dependência química. Então, usa esses dois materiais, que são pequenos, que eu passei. Usa a política nacional, eu botei os slides, está aí também. Os slides estão aqui. Eles são bem interessantes. Então, aqui, ó, os slides da política nacional estão aqui. O texto da Baiana está aqui. O texto do manual está aqui. Esse outro texto grande não precisa para agora, tá? Mas esses dois aqui a gente vai trabalhar desde já, tá? Isso é bem importante. Dúvidas sobre esse trabalho? Deixa eu só tirar um pouquinho do compartilhamento agora. Já volto. Alguma dúvida sobre o que é que a gente vai fazer então? Então pensa assim, você vai, sem dúvidas, Camila, tranquilo. Então pensa assim, como é que eu faço um texto argumentativo dissertativo sobre isso? Bem, se ele é argumentativo dissertativo, você vai ter que dar alguns argumentos para a participação do fisioterapeuta. Vamos pensar juntos, que argumentos fortes seriam isso? Primeiro, a saúde ela é integral, então você tem que pensar o ser humano como um todo. Logo, todos os profissionais de saúde têm contribuições a dar. Então, a própria ideia de integralidade já é um argumento forte para a gente discutir. E aí é bom porque eu preciso que vocês estudem bem isso e que vocês consigam escrever sobre isso. Você consegue explicar o que é integralidade? Veja se você consegue fazer isso no seu texto argumentativo. Outra coisa, então assim, a própria integralidade é isso. Outra coisa é aquela que a gente discutiu na aula, a unidade corpo-mente. As pessoas podem dizer, mas dependência química é um fenômeno psicológico, né? O que é que isso tem a ver com o fisioterapeuta? Então é porque a pessoa não está entendendo direito. Dependência química não é um mero fenômeno psicológico, né? É um fenômeno mais psicossocial, inclusive, vai para muito além só de questão psicológica. E aquilo que a gente discutiu, não existe separação mente-corpo. Os fenômenos que acontecem na mente se refletem diretamente no corpo, porque não há uma fronteira separando-os. O que acontece no corpo também vai se refletir na mente. Então, a estimulação corporal leva a melhoras na mente. A estimulação mental vai levar a melhoras no corpo, porque é uma unidade só. Então, o profissional de fisioterapia vai trabalhar no sentido de trazer uma melhoria, né, a partir dos seus saberes. Né? Ele não vai trabalhar como psicólogo, ele vai trabalhar como fisioterapeuta. Ele vai trabalhar como fisioterapeuta e ele vai promover essas melhoras. Olha aqui, eu vou compartilhar de novo a minha tela
para vocês terem ideia também de coisas que vocês podem pesquisar, tanto para fazer o trabalho de AV1 de vocês, como para melhorar essa dissertação, para você ter mais argumentos para falar na sua dissertação. Eu botei aqui no Google, fiz a pesquisa mais simples possível, botei aqui no Google os descritores, fisioterapia, dependência química. Aí olha que coisa interessante, ó, fisioterapia aplicada à dependência, abstinência de dependência química. Né? Então, assim, como é que a fisioterapia pode ajudar nas crises de abstinência? Crise de abstinência é um fenômeno, repara, é uma coisa psicológica, e a crise de abstinência, que tem não sei quantos sintomas físicos, mesmo, biológicos ali. Então, ó, fisioterapia aplicada à abstinência na dependência química. Vamos abrir aqui no outro link para a gente dar uma olhada. Foi de um simpósio, tá vendo? Um simpósio de ciências integradas, e aí aqui tem um resuminho bacana. Vamos ver o que ele coloca. O atual trabalho tem importância de demonstrar a fisioterapia como recurso no tratamento da abstinência. Então, olha a fisioterapia sendo recurso para tratar a abstinência. Vou aumentar aqui minha tela. Participou dessa pesquisa um indivíduo dependente químico em abstinência de cocaína do gênero masculino com idade de 34 anos. Para a aplicação do instrumento, inicialmente foi requerido que o voluntário assinasse um termo de consentimento, foi aplicado um questionário, também foi utilizada a escala de fissura por cocaína. Foi usada a primeira parte da escala. A intervenção foi desenvolvida 2 vezes por semana, então eles fizeram uma intervenção fisioterapêutica 2 vezes por semana, com duração de 1 hora cada sessão. Tá? Obteve-se como resultado uma diferença significante entre o pré-tratamento e o pós-tratamento fisioterápico, aplicado à abstinência de dependência química. Conclui-se que a terapia utilizada no tratamento da dependência química apresentou alteração positiva do quadro clínico entre o pré-tratamento e o pós-tratamento, ou seja, quando a pessoa começou a tratar com a fisioterapia, né, os sintomas da abstinência melhoraram muito. Olha que legal. Participação do fisioterapeuta no cuidado integral da pessoa com dependência química. Olha um outro aqui, ó, que é bem bacana. A importância do exercício físico no tratamento da dependência química. Então, ele vai colocar aqui, ó, o exercício físico, quando bem direcionado e embasado em parâmetros científicos, atua como um elo terapêutico importante por intervir no corpo do paciente durante todo o processo de recuperação. As transformações pelas quais passa o físico têm relação direta com a autoestima melhorada, uma liberação durante e após exercício de substâncias responsáveis pela sensação de prazer, assim como a melhora do humor. E aí é muito interessante. Uma outra abordagem aqui, o exercício físico vai liberar, né, uma série de neurotransmissores que vão dar mais prazer e humor, vai competir com a sensação da droga, né? Dependência química provoca desobstrução, a destruição do bem-estar emocional e físico. De um lado geral, aqueles que abusam de drogas tendem a negligenciar seus corpos e componentes importantes da saúde diariamente, inclusive alimentação adequada e exercícios essenciais. Esse aqui está fantástico para discutir cuidado integral. Né? Então deixa de fazer exercício, deixa de ter uma alimentação legal, começa a largar as coisas de lado, porque fica muito fissurado com a questão da droga, do prazer que a droga oferece, todo o resto parece que deixa de ser importante. Lembre da lei, a gente tem que trabalhar com redução de dano, então se eu consigo trabalhar para melhorar essa alimentação, se eu consigo trabalhar com outras coisas, eu consigo ir reduzindo os danos que isso vai causando. Tá? Parte do tratamento é reparar a ligação danificada entre corpo e mente e investir nos aspectos físicos psicológicos. No tratamento da dependência química, o exercício serve para muitos propósitos, tá vendo? Mas existem alguns benefícios principais, como os benefícios do exercício aqui, ó, coisa que vocês podem usar na redação de vocês, ó. Alívio e redução do estresse, liberação de endorfina, melhoria de humor, né? E melhoria do aspecto social, que se pode derivar do exercício aeróbio e do não aeróbio durante a recuperação e tratamento do abuso de substâncias. Muito interessante essa publicação também, tá vendo a importância do exercício físico no tratamento da dependência química. Como é que eu consegui essas publicações? Olha que eu nem planejei essas duas. Eu apenas fui no Google e botei fisioterapia, dependência química e estou pegando artigos científicos, tá? Olha aqui, efeitos agudos do exercício
físico no tratamento da dependência química. Bem bacana também, ó, no Cielo. Isso é muito interessante. Efeito agudo do exercício. O que é um efeito agudo? É o efeito durante, né? O efeito ali na hora, o efeito ali no tempo, no dia, né, do exercício. Não é um efeito crônico prolongado, é um efeito agudo. Tá? Uma coisa importante, gente. Se você for usar um artigo desse no seu trabalho, ao final, faça as referências do seu artigo, tá? Coloque as referências bibliográficas. Por se tratar de um trabalho de universidade, a gente coloca as referências ao final. Então, deixa eu voltar para cá. Vou parar aqui a apresentação de tela. Pronto. Então, meu povo, você está percebendo o que é que eu estou querendo de vocês? Justamente essa questão de vocês procurarem fontes sobre importância do fisioterapeuta, do trabalho do fisioterapeuta na assistência integral da pessoa com dependência química. Só nesse momento do Google, a gente achou 2 trabalhos falando de coisas diferentes. Né? Eu não estava falando mais do exercício físico para a pessoa não ficar tão interessada na droga, ou estava falando mais da melhoria nas questões da abstinência mesmo, dos sintomas de abstinência. Então, assim, há muitas possibilidades. Há muitas possibilidades. O que é que eu não vou me delongar muito, tá? Com vocês, porque é mais reunião online, não vale a pena a gente ficar tanto tempo fazendo, mas aí eu quero saber, todo mundo entendeu o quê? Vamos fazer um checklist aí para cumprir. Que vocês vão ler aqueles 2 textinhos que eu botei lá no Canvas, todo mundo entende que tem os textos que já estão lá, no link aquele de 2 paginazinhas só. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Então aqui nosso compromisso, ó. O texto de 2 páginas só. Entrou? Deixa eu ver. Entrou. Que é esse aqui. Cuidado da saúde mental, contribuições do fisioterapeuta. E esse manual aqui. O manual de saúde mental para fisioterapeuta. Manual de saúde mental para a prática do fisioterapeuta. Então esses 2 são o recurso mínimo para você fazer sua redação. Pelo menos isso aqui você tem que ter lido. Aconselho que vocês vão no Google e procurem mais fontes para melhorar seus argumentos, tá bom? Para melhorar seus argumentos. Então procurem fontes para melhorar seus argumentos. Quando é para fazer? Até a quinta-feira, né? Porque a gente vai usar o tempo da nossa aula para vocês fazerem, tá? Na quinta-feira a gente não tem aula, a gente não vai ter aula lá na Unijorge, vocês vão estar em casa com o tempo para fazer isso, para fazer esse material. Na quinta-feira vocês vão estar fazendo esse material. E aí, terminou de fazer, vai aqui em tarefas, na área da AV3, vai lá e posta o seu material. Esse aí é totalmente individual, porque eu preciso ver a escrita de cada um de vocês. Esse é totalmente individual. Essa fase, tenha certeza, você fazendo esse trabalho, você já adiantou muito seu trabalho de AV1, porque seu trabalho de AV1 é fazer um manual da assistência integral lá do fisioterapeuta para dependência química, tudo que você está estudando aqui vai ajudar lá no manual. Meu povo, dúvidas sobre isso? Alguma dúvida sobre isso? Tudo tranquilo? Valeu. Então, só lembrando, quinta a gente não tem aula lá, presencial. A gente também não vai fazer reunião aqui online. Quinta é o tempo que vocês têm para fazer a redação de vocês. Não cai logo fazendo sua redação. Dá uma pesquisada primeiro. Leia primeiro. Leia os 2 materiais obrigatórios primeiro. Venceu os 2 materiais obrigatórios, procura algum material de apoio mais. Nem que seja um material de apoio mais. Mas dá uma lidinha sobre isso. Faz sua redação, organiza suas ideias, tá? 30 linhas. Faz seus argumentos. Ah, Walter, passei de 30 linhas, tem problema? Não. Pode passar umas 5 linhas a mais, pode passar, pronto. Fiz menos de 30 linhas, aumente. Chegue pelo menos a 30 linhas. Dá para argumentar mais, tá bom? Então tem que ser 30 linhas, pode até passar um pouquinho, mas não pode ser menos que 30 linhas.
Tem muito o que escrever, nem se preocupe porque tem muito o que escrever. Lembre que você vai ter que falar sobre o que é assistência integral, lembre que você tem que falar o que é o tratamento humanizado. Olha quanta coisa já vai entrando aí. Então é muito mais fácil passar das 30 linhas do que faltar linha, tá? Faz bonitinho, usa o tempo da aula da quinta-feira para polir esse texto. Tá? E quanto mais textos vocês forem vendo de atuação do fisioterapeuta para dependência química, melhor para vocês, porque é bom para a formação de vocês. Então, essa semana a gente não tem nosso encontro presencial. Na outra semana, quando a gente tiver encontro presencial, tá? Então, olha bem qual é a aula que a gente não vai ter presencial. A gente não vai ter o dia 29, o dia 29 a gente não vai ter. Agora, no dia 5, o dia 5 de junho, quando a gente estiver lá na presencial, a gente vai dar uma boa avançada nisso. A gente vai discutir muitas coisas para que consigamos, né, acelerar esse processo aí de, de construir essa V1 de vocês, tá bom? Para você estudar hoje, o que é que você deve fazer? Pega esses slides da Política Nacional sobre Dependência Química, foi importante isso hoje. Dá uma lidinha como é essa Política Nacional, tá? Se quiser, procura no Google mais informações sobre isso também. Isso, inclusive, ajuda o que você vai escrever. Então, tudo certo, meu povo? Pronto, quanto vale essa V3? O que é que funciona essa V3? Essa V3, ela é o pronto-socorro de vocês, de notas. Se tiver qualquer problema na V2, quando você fizer a prova, quem é que eu vou usar para recuperar sua nota? A V3. Se tiver qualquer problema no trabalho do manual, quem é que eu vou usar para recuperar sua nota? A V3. O trabalho da V1 pode ser 11 pessoas? Tá bom, pode. Tá? Não é o ideal, mas para que não fique ninguém sem turma, pode, nesse caso, fazer, né, o trabalho do manual. Mas, e a AV1? A AV1 é o trabalho do manual, é o trabalho em grupo. Esse que você está fazendo da redação, ele é individual. Pode ser 10 pessoas? Pode, não tem problema. Pode fazer a AV1 com a equipe de 10. Pode fazer porque é a construção do manual. Agora, esse da redação é individual, tá? Cada um vai fazer o seu. Até para ter o que discutir na hora da construção do manual. Tá bom? Isso é bem importante. Qualquer dúvida, meu povo, faz uma lista de dúvidas, passa para a líder, que se tiver muitas dúvidas, coisas, eu posso fazer um vídeo como esse, comentando as dúvidas com vocês. Tudo bem? Só essa semana agora que a gente vai ter essa turbulência, né, que eu não vou poder estar lá, mas na outra semana, no dia 5, aí eu retomo com vocês lá na Unijorge em sala, e a AV2, que é prova, vale 10. A AV1, que é o trabalho do manual, vale 10 também. Esse trabalho da redação que você está fazendo é um trabalho que ele vai ficar como salva-vidas. Tá? Se você tiver problemas na AV1 ou na AV2, ele vai te ajudar a recuperar a nota. Então ele é um trabalho que funciona isso, ele funciona como um step para recuperar a nota. A AV3 no formato de ABNT ou no formato de redação? Ele é uma redação, aí tá certo? Ele é uma redação. Não vai ser tipo um artigo, não. Ele é uma redação. Mais alguma dúvida? Então, a redação com 30 linhas. Usa aquela estrutura de redação, introdução, desenvolvimento e conclusão. Não bota itens, tá? Não é itemizada, não tem subitens. Utiliza os materiais obrigatórios. Maravilha. A data de entrega da V1 é a última semana do trimestre, é lá em julho, é a segunda semana de julho ainda. Então ela vai ser construída aos poucos. Por isso que para esta semana, o mais ideal é que vocês foquem na redação. Vocês vão estar trabalhando na construção, né, da V1, porque estão trabalhando na redação, vai ajudar, mas foquem na redação. Então, meu povo, qualquer dúvida, faz uma lista de dúvidas, passa para a líder, que eu faço um áudio ou um vídeo explicando cada dúvida, tá bom? E aí a gente vai resolvendo. No dia 5 a gente vai se reencontrar presencialmente, vai resolver qualquer pendência que tiver e vai dar prosseguimento à nossa caminhada. Então, tudo certinho? Se tá tudo bacana, agradeço a vocês pela presença, pela participação aqui, tá? Desejo um ótimo final de semana
Um grande abraço, bons estudos, pessoal.